Diversos tipos de sacrifício. Sempre que falamos em sacrifício, nos cria um espanto. É uma coisa que nos cria um grande horror, uma grande objeção. Mas nós temos vários tipos de sacrifício na Bíblia e todos eles apontavam para uma conduta. Mas o pior de todos os sacrifícios, todos os que estão descritos na palavra de Deus, foi o sacrifício do nosso Jesus. E agora passamos a fazer as considerações sobre os tipos diferentes de sacrifício. O sacrifício por festa, por amizade, por gratidão e também pelo perdão. Vamos ver o que nos diz Hebreus capítulo 9, versos 22 a 28. Aqui em Hebreus capítulo 9, Paulo dá uma grande lição sobre os sacrifícios. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo não precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sacrifício teu não precisa mais. Nós não precisamos esperar pela punição, porque Jesus nos resgatou de todo mal e de todo pecado. Uma vez por todas, num único sacrifício, o santo, o puro, morreu pelo pecador. E agora nós estamos diante do Pai como que isentos de culpa, imunes mesmo de frente a qualquer acusação. Então nós vemos que a apresentação do verdadeiro sacrifício está sendo feita nos céus. E nós tínhamos aqui na terra as cópias daquilo que apontavam para o sacrifício de Jesus para a nossa salvação e redenção. Nós vemos esses sacrifícios, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 4, verso 4, o perigo de misturar o santo com o profano. 4, verso 4 diz assim: Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Portanto, a arca estava ali representada como tendo dois querubins que estavam guardando essa arca, onde tinha o Shekinah na tampa, onde representava a presença de Deus. Era um lugar santo. E os dois filhos de Eli estavam ali prestes a morrer por misturar o santo com o profano. Segundo Samuel 6, verso 2. Aqui nós temos: ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Portanto, Deus nos céus está entre querubins e também no santuário terrestre, acima da tampa do propiciatório da arca, ali estava o Shekinah, o brilho da glória de Deus. Uma pedra afogueada estava ali, então, cercada, protegida por dois querubins, guardiões da palavra, da santidade do nosso Deus. Salmos 97, verso 2. Quando nós contemplamos essas coisas, passamos a entender do porquê desses sacrifícios de animais, embora com muita relutância e dificuldade. Mas vamos ver. Nuvens escuras e espessas cercam retidão e justiça, são a base do seu trono. Portanto, fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Quais são as bases do governo de Deus?
O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. E então nós estamos diante de um Deus santo e justo. O justo quer dizer que ele também cobra a justiça dos seus filhos. Nós também devemos andar em retidão e em justiça. Êxodo 34, verso 7. Leio também o verso 6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. Ei, isso não te diz nada? Olha lá o que está escrito em Gênesis, capítulo 20, verso 4 a 6. Em Êxodo também nós vemos a mesma expressão, onde Deus vê na nossa genética, na nossa criação, o fruto do pecado, mas nos purifica até 1000 gerações. Portanto, a expressão do santo, quando nos separamos dele, nos traz uma expressão de afastamento do que é correto. Por isso nós devemos estar como quem anda sempre na presença de Deus, olhando para o santo em santidade. Números, capítulo 14, versos 17 a 18. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração, segundo a sua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como esse povo tem se perdoado desde que saíram do Egito até agora. Portanto, ele enxerga as nossas imperfeições, e essas imperfeições vão até a terceira e quarta geração, mas Deus providenciou métodos para a purificação. O casamento, a filiação, é um deles, pois pessoas vêm de linhagens diferentes. O homem da sua família com os seus defeitos e a mulher de sua família com outros defeitos e qualidades. Com isso, há uma purificação. Um enxerga o defeito do outro e começa a haver, então, o abandono desses defeitos, olhando para Jesus numa vida de santidade. É uma oportunidade ímpar de reconhecer em si mesmo os erros apontados pela relação marital, pela relação com as pessoas, com os filhos. Enxergamos nossos defeitos ali, no nosso ninho, e saltamos para fora, para o colo de Jesus. Observamos nele até 1000 gerações de uma vida em retidão. Levíticos capítulo 16, versos 15 a 22, nos traz a seguinte mensagem. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo. Então aqui o bode era sacrificado em favor do povo. E trará o sangue para trás do véu, e fará com que o sangue que o fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá sobre a tampa na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, qualquer que tenham sido os seus pecados. Ele fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio de suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel, depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Então aqui mostra uma forma de purificação do povo. O povo reconhecia os seus pecados, pedia perdão em torno do tabernáculo, enquanto o sacerdote, pelo sangue do cordeiro, apontava o sangue de Jesus, capaz e suficiente para fazer purificação por todos nós. Bom, nós vamos ver que Hebreus capítulo 8, verso 5, nos explica mais sobre isso aí. Vamos ver então Hebreus capítulo 8, verso 5. Eles servem num santuário que é cópia sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então Moisés recebeu um modelo do que Jesus está fazendo nos céus. A purificação de nossos pecados, a intercessão por nós.
Ele está purificando o universo da contaminação que trouxemos desde Adão com a queda frente à sedução de Satanás. Êxodo capítulo 16, verso 15 aponta esse tipo de sacrifício, mas no capítulo 25, verso 9, façam tudo o que eu lhe mostrar conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Portanto, cada parte do tabernáculo, ali do templo de Israel, tinha um significado especial. Todos eles, desde a pia, o pão, as lâmpadas, tudo apontava para a purificação que Jesus faz por nós e em nós. É o sacrifício de Jesus, o Cordeiro, é a intercessão de Jesus, o sacerdote, e a nossa purificação através do sangue de Jesus. Levítico 16, versos 29 a 31. Nós vemos então que o que parece horroroso, espantoso esse sacrifício, realmente o é. Mas por que então existe? Porque o pecado é horroroso, espantoso mesmo, e nós devemos ter asco por ele. Não podemos gostar do pecado e também não podemos e não queremos gostar de um Jesus pendurado na cruz ou da morte do nosso semelhante. Por isso o amor de Deus nos constrange a sermos semelhantes novamente ao nosso Deus dos céus. Levítico 16, versos 29 a 31. Esse é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês entrarão puros de todos os seus pecados. Estarão puros de todos os seus pecados mediante a intercessão de Jesus, mediante um sacrifício que era oferecido, lembrando que Jesus viria para fazer isso em nosso favor. Levíticos, capítulo 23, versos 27 a 32. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia de expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do povo, o seu povo, todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é o decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse descanso, esse sábado, esse festejo, esse momento de confraternizar. Confraternização mediante humilhação própria. Nós, sendo auto-humilhados, nos colocando em circunspecção, nós estamos abrindo portas para Jesus trazer a nossa salvação, a mudança do nosso ser. O orgulhoso, vaidoso, nada encontra. Mas quando olhamos para o sacrifício, para o sangue, nos espantamos. E é espantoso ver Jesus numa cruz, o Filho de Deus. A nossa salvação custou sangue, custou caro. E não é para ser uma coisa bonita ver a morte. Por isso, a morte do nosso Senhor, ela representa não uma cruz, não o fim em si, mas a nossa salvação, a nossa ressurreição. Jesus foi ressurreto e nós estamos também nesse caminho. Ei, você assiste, vê, entende? E convido a você a todos os dias assistir esse programa, curtir, compartilhar, seguir a nossa página, estar conosco diariamente, orando uns pelos outros, como fazemos agora. Pai querido, estamos diante de Ti com gratidão, embora espantados com esses sacrifícios, vendo sangue correndo, nos lembramos do Teu sangue na cruz e em humildade nos colocamos para que também nós coloquemos em holocaustos o nosso eu e que sejamos gratos pelas bênçãos que nos traz, inclusive pelo Teu sangue vertido na cruz, nossa salvação. Abençoa todos que estão assistindo e participando e derrama sobre eles uma bênção especial da purificação, do perdão dos pecados e da exaltação ante o Teu trono. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, não basta pedir perdão a Deus, é preciso também perdoar e ser perdoados pelos nossos semelhantes.
porque é perdoando que se é perdoado. E quando nós erramos contra o irmão, é preciso pedir perdão a ele, reparar o dano, sempre que possível, mas também lembrar de que Deus é o nosso grande pagador. Ele nos traz o perdão onde nós não alcançamos salvação ou perdão. Se não temos força para perdoar, é em Jesus que encontraremos esse sentido e esse sentimento. Se nós buscamos o perdão e não o encontramos, a consciência nos acusa, é Jesus quem cura. Lembre-se, vai ter com o teu irmão, fala com ele. Se ele então te ouvir, quando ele estiver errado, ganhaste um amigo. E se você está errado, peça perdão. Se tiver o perdão, louvado seja Deus. Se não tiver o perdão do seu irmão, peça perdão a Deus e siga com alegria, pois você está salvo em Jesus. Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Pela graça de Deus, espero você.